Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardo Castro. Vamos a começar com a aula número 7. Na aula número 7, o que nós vamos a tentar fazer é entender um pouco, ou tentar compreender, como as ações humanas modificam essa paisagem. Não? Já estivemos vendo como, dentro das diferentes perspectivas da paisagem, sempre o ser humano tem um vínculo especial. Esse vínculo pode ser dado por as diferentes formas de produção do mesmo espaço geográfico, assim como a mesma construção social do território, questões como a economia, as necessidades básicas, as condições políticas, o crescimento demográfico, entre outras, podem estabelecer fatores que estão modificando a mesma paisagem. A experiência demográfico, a experiência social do ser humano, implica necessariamente modificar aquele que ele não consegue controlar. Se ele não controla, ou se ele não modifica aquilo que não pode controlar, essa mesma dinâmica ou essa situação pode ser percebida como um perigo iminente, um problema muito grave para eles. Quando as comunidades conseguem se adaptar, por exemplo, neste caso que estamos vendo na imagem, podemos ver como as pessoas, as famílias, construem suas casas em parafitos para conviver com as acrescidas ou os crescimentos que apresenta o mesmo rio. Todas as formas de vida são necessariamente ou estão necessariamente relacionadas com o rio. Portanto, as vivências em morar perto do rio, mais que um gosto, é uma necessidade. Eles têm acesso à água, podem também liberar águas de esgoto, águas domésticas. Também tem algum tipo de uso recreativo. Também eles conseguem pescar nesse rio. Tem toda a sua vida de frente no rio. Outras condições, outros tipos de comunidades dão as costas, somente miram para outro lado, eles vêm para outro lado, não gostam do rio, eles não convivem com o rio. Então, o que acontece, por exemplo, o rio já não é mais um fornecedor das necessidades ou das demandas que eles têm de alimento, de vida ou de moradia, sino um problema para eles tentar resolver. Isso é praticamente a história das diferentes sociedades urbanas que existem na atualidade. Nós, como já não convivimos mais com o rio ou com o mar, eh, estamos sendo expostos continuamente às crescidas, ou a alagamentos que o rio eh, faz e causa problemas na saúde, causa problemas na produção econômica, impossibilita a vida. Então, aí, essas relações sempre com os mesmos elementos da paisagem são uma necessidade contínua de entendimento de compreensão para a ciência geográfica, não? Então, sempre pensando nisso que estamos, que vimos trabalhando diretamente sobre como os sistemas sociológicos estão se relacionados como uma paisagem praticamente, como essas evidências. Vamos a ver quais são essas evidências de uma forma mais realista, e vamos a tentar levar o exemplo para a cidade do Rio Grande. Mas, primeiro assim, vamos a relembrar quais são as dimensões, os condicionantes, e aí vamos a adicionar duas colunas mais para a nossa compreensão de como pode ser um exemplo
no espaço e no tempo do comportamento de um mesmo elemento. Então, relembremos que existem 4 dimensões nos sistemas socioecológicos: a física natural, sociodemográfico, econômico e político-territorial. Elas mesmas respondem aos condicionantes. Relembremos, por exemplo, na dimensão físico-natural temos o determinante biofísico, que explicita as ações biofísicas naturais que determinam o estado atual dos componentes naturais. Na dimensão sociodemográfica, temos as estruturantes sociais, que fazem referência às estruturas sociais e culturais sobre as quais as relações do território são construídas ou têm origem. Na dimensão econômica, temos os forçantes ou as forças econômicas, que explica as pressões econômicas do mercado e suas implicações sobre o território. E da dimensão final, que é a dimensão política territorial, temos o condicionante dos reconfigurantes políticos que desenvolvem o resultado das decisões políticas que empurram as dinâmicas territoriais contra ou em favor de um problema. Então, lembremos sempre que nos sistemas sociológicos tentamos entender essas 4 condicionantes. Mas vamos ver, por exemplo, que já vocês viram alguns exemplos, também conseguiram construir alguns exemplos através das gráficas. Vamos ver, por exemplo, o que acontece no espaço e no tempo, e como nós podemos tentar entender como operam as diferentes dinâmicas nessas 2 dimensões, das dimensões da realidade. No espaço temos normalmente aquelas compressões ou aquelas temas ou tópicos que têm que ver com a geografia. É muito mais claro da geografia. Mas no tempo, vamos com essa 4ª dimensão, que está mais explícita dentro da história. Mas quando juntamos a elas, falamos de uma espaço-temporalidade, não? E essas modificações, ou essas dinâmicas que acontecem no espaço-tempo, são dinâmicas que nós podemos ver, porque elas estão dentro do espaço, que podemos perceber, e que também podemos estudar a taxa ou a taxa de mudança, ou a rapidez ou a aceleração das mudanças, tá? Dessa mesma dinâmica. Por exemplo, dentro dos determinantes biofísicos, temos da parte do espaço a vegetação presente dependente das condições climáticas existentes. Essa vegetação pode ser a mata amazônica, não pode ser uma floresta andina. Todas essas vegetações, ou mesmo ecossistema, existe aí precisamente por umas condições climáticas, que são maiores que as condições meteorológicas. Lembremos que as condições climáticas têm que ver com momentos muito mais longos no período do tempo. Por isso, aqui na célula do tempo, falamos que na história, esse elemento de vegetação presente, dependente das condições climáticas existentes, tem uma dinâmica no tempo. Qual é essa? As condições climáticas variáveis, estacionárias relacionadas com longos períodos do tempo. Assim, então, se uma condição climática muda, por exemplo, reduz a umidade, ou aumenta a umidade, entanto, ela vai modificar a vegetação presente. Isso temos muitos exemplos. Sabemos os estudos científicos da paleohistória dão conta de uma floresta existente no deserto do Saara. Essas condições que eles tinham aí, nesse caso, a posição dentro das placas tectônicas, os movimentos da Terra, consideram em que em construir ou criar uma floresta como a Amazônia. E depois disso, de muitas mudanças, etc.,
aconteceu o deserto, chegou o deserto, reduz a umidade, isolou essa região, então isso levou a criar um deserto. Dentro das estruturantes sociais, por exemplo, podemos falar como as coberturas vegetais existentes estão relacionadas com a produção antrópica. Quais são essas coberturas vegetais que nós falamos? Por exemplo, a floresta, as culturas, múltiplas outras formas de vegetação, por exemplo, nativa ou reflorestada. Mesmo assim, no tempo, as mudanças nos usos de solo que devem estar baseados na produção do território. Então, tudo o que acontece dentro dessas mudanças das coberturas vegetais, ou coberturas do uso de solo, vão mudar a causa da mesma produção do território. Por exemplo, uma floresta que não tinha nenhum uso de tipo social ou cultural, chegou depois a se afetar através do desmatamento, foi afetada através do desmatamento, ela se modificou para criar uma nova região de produção de culturas. Essa produção agropecuária, então, mudou essas. E também podemos falar das cidades, as mesmas cidades que são uma estrutura social antes que uma estrutura econômica. Essas formas de concentração da demográfica coincidem, então, ou leva, ou pressoa, ou puxa as mesmas construções da mesma cidade, a extensão da cidade. Dos forçantes econômicos, por exemplo, podemos falar das produções existentes de tipo agropecuário e para a explotação dos recursos, por exemplo, recursos minerais ou recursos florestais. Pode ser qualquer tipo de cultura. E no tempo, também temos umas dinâmicas de crescimento ou decrescimento relacionadas com a economia. Quando, por exemplo, uma cultura de soja vem crescendo ou vai se expandindo para a floresta amazônica, é causada mesmo pela mesma demanda global de soja. Quando a soja já não seja mais interessante ou importante, ou a demanda diminui, como aconteceu com outro tipo de culturas, que foram importantes na época, por exemplo, colonial, como ou de recursos, extração de recursos, como por exemplo o guano, que é o excremento dos murciélagos. Eles levaram, por exemplo, nesse momento, uma guerra muito grande pela ocupação de áreas onde existia essa produção de guano, entre, por exemplo, Chile e Peru. E as guerras levaram, então, nesse momento, a ser um bem muito importante, como vem sendo o ouro ou a prata. Mas quando isso deixou de ser importante, acabou com a demanda global, a explotação desses recursos foi, então, desconsiderada. Deixou de ser fornecida. E isso também mudou uma dinâmica, isso é uma dinâmica também de decrescimento. Na parte dos reconfigurantes políticos, temos a intervenção com estruturas de controle, reserva ou funcionalidades construídas no local. Pode ser, por exemplo, uma área de conservação, pode ser uma presa de contenção das águas, da dinâmica fluvial, por exemplo, para proteger das inundações. Mesmo assim, um muro que pode ser levantado perto das cidades para proteger das inundações ou dos alagamentos de um rio. Isso mesmo é um tipo de intervenção com estruturas. Tá? Mas isso não é criado pelo mercado, não é criado pela sociedade, não é criado naturalmente. É uma decisão política para controlar um tipo de problema. Ou tentar reduzir algum tipo de problema, um tipo de resposta. E isso, dentro do tempo,
causa umas modificações territoriais baseadas na ordenação desse território e impactos derivados de intervenções, desse tipo de intervenções. Por exemplo, o que acontece quando construem uma presa de água? Em uma presa de água, o que acontece? Vou procurar a palavra, acho que a palavra, um dique, a ver, presa de água. Desculpa um momento. Em português. Uma barragem de água, não? Para a produção de hidroelétrica, por exemplo, na hidroelétrica, quando a hidroelétrica é construída, como parte de uma política de crescimento ou de fornecimento de eletricidade, o que acontece é que eles alagam toda a área arriba dessa construção e reduzem, ou tentam de controlar, reduzindo o fluxo de água para a parte baixa, a parte, o local pós, pós-barragem. Isso tem todo tipo de condições, de modificações, esses alagamentos estão criando novas inundações que não são naturais. Então, sendo assim, nós podemos ver que cada um desses estruturantes configuram um set, ou configuram um esquema completo, ou compõem diferentes elementos, não? Isto, por exemplo, são somente algum tipo de exemplos, de exemplificação. Não é tudo, pode ser que são somente um tipo de generalidade. Em todas partes isso não vai se apresentar, ou pode apresentar de diferentes jeitos. Mas mesmo assim, nós devemos sempre pensar na realidade. Então, aqui trouxe 4 exemplos que são de cada um desses condicionantes, como os sistemas socioecológicos são evidentes, ou esses condicionantes dos sistemas socioecológicos são evidentes através de elementos físicos ou visíveis dentro da paisagem. Por exemplo, dentro do primeiro condicionante, que é determinante biofísico, temos aqui um elemento, aqui temos uma imagem bem interessante que é perto do cassino, não? Aqui vemos algumas linhas, vou marcar aqui com... aqui temos algumas linhas paralelas na costa, esta é a costa, a linha costeira, aqui queda cassino, aqui fica cassino, elas estão aqui, tem um limite, não? Então, esses depósitos costeiros, que é um elemento de estudo, faz parte ou tem uma dinâmica. Essa dinâmica é praticamente o que move, ou qual é a mudança dentro desses depósitos costeiros, que nós podemos chamar que os depósitos costeiros são resultado da eração e sedimentação costeira. Neste caso, estamos falando de um tipo de sedimentação costeira muito mais forte, mas também pode estar criando um tipo de erosão. Mas essa dinâmica responde a esse elemento. Lembremos sempre que as dinâmicas respondem a elementos. Qual é o componente ou esse elemento? O que faz parte do que componente? É o componente de modelagem costeira, porque a mesma dinâmica de erosão e sedimentação costeira está criando umas novas geoformas, umas novas condições próprias geomorfológicas da área costeira do município do Rio Grande, não? E essa estrutura, em geral, podemos falar que é um ambiente costeiro. Mesmo assim, são somente alguns exemplos, as condições podem mudar, não tudo é mesmo exato, não? Porque previamente aqui estamos usando simplesmente uma primeira visão, uma primeira perspectiva, uma primeira aproximação, para tentar entender um pouco mais sobre essas condicionantes, não? Quais são as observações? Primeiro, nós devemos entender, explicar esse tipo de elemento, né? Uma observação, essas observações que nós temos acá, por exemplo, que são linhas paralelas na costa do mar,
causado pela ação das ondas que foram deixando sedimentos e acrescentando a cultura da mesma, não? Isso causou uma retirada da linha costeira, porque a linha costeira provavelmente, eu não sou geomorfólogo, eu não, também não sei muito aqui da região, mas isto, como evidência, podemos usar somente um exemplo, que cada vez que os sedimentos foram depositados, ela foi criando uma barreira, um aumento dessa, eh, foi aumentando a altura e foi retirando retirándose cada vez más a linha costeira, não? Com o passar dos anos, das décadas, não sei. Mas praticamente isso aconteceu aqui. Cada vez, estos são evidências de que a linha costeira foi se reduzindo, foi se movimentando, não? Tudo dentro da Terra tem esse tipo de movimento, não? Vai a um lado, também temos, por exemplo, os braços testigos dos testemundas, os braços testemundas dos rios, que são braços ou partes que ficam aí, pequenas medias lunas que ficam como codos, como, não, codos não, colovetos dos braços desse rio, não? Que foram se secando, que foram quedando aí, envelhecendo, não? ¿Cuáles son esos impactos? ¿Mm? Vamos a ver esos impactos, por ejemplo, de ese elemento. Os depósitos de sedimentos, elevar, esse é um tipo de impacto. Também a acumulação de nutrientes. Também temos a geração de geoformas diferenciais, porque aqui vemos como temos um tipo de forma paralela. Aqui também temos outro tipo de formas, e aqui temos, por exemplo, uma zona plana, uma área plana. Mesmo assim, também temos aqui. Então, isso foi diferenciando, isso foi criando umas diferenças importantes dentro da paisagem. E também um aterramento marítimo, porque todas estas áreas que foram cada vez mais sedimentadas, são terras gadas no mar, ao mar. Isto possibilitou, por exemplo, a instalação de alocação do casino. Sem isto, o casino teria que estar por aqui, em outro local. E aqui vemos, por exemplo, como três paisagens são totalmente diferentes, não? Temos uma área, outra área e outra área, não? A área 1 corresponde a uma zona plana, uma área plana de culturas, aproveitamento. Uma zona 2, uma zona pantanosa. E uma zona 3 é uma zona de sedimentação costeira. São três paisagens diferentes. Respondem também a fatores diferentes. Ou essa existência ela está respondendo a fatores diferentes, não? Esto, por exemplo, que exista nesta zona plana, isso permitiu um tipo de aproveitamento agropecuário. Esta zona, que ainda sendo plana, é um tipo de interface, é uma zona mais naturalizada a causa do pantano, porque ela, como não pode ser mais modificada, ela se constituiu em pantanos, não? Provavelmente também estas zonas foram de pantanos, mas esta zona ficou aí, e já vamos ver por quê, mas ficou um tipo de proteção, de conservação. E esta zona, número 3, que faz parte, então, dessa modelagem costeira. Como esse elemento também tem outro tipo de interações com outros elementos diferentes. Por exemplo, permite esse tipo de depósitos costeiros uma sedimentação de manguezais ou pantanos, por exemplo. Antigamente, aqui nós vemos, vamos outra vez a limpar acá. Aqui, ai meu Deus. Aí. Aqui vemos, então, como praticamente esta zona é muito parecida, toda esta zona é muito parecida com esta outra zona, não? Mas essa zona foi cada vez, ou foi intervenida com esse tipo de depósitos costeiros. Então, esses pantanos estiveram em contato direto com isso, foram os primeiros. E isso foi um tipo de sedimentação. Provavelmente aqui
todo esto for uma sola lagoa. Por aqui, uma sola lagoa. E como for uma sola lagoa, o tipo de sedimentação, isso foi cada vez reduzindo a área desses pantanos. E isso acontece em todas as partes das praias onde existem também manguezais. Também temos uma perda de profundidade pela alta sedimentação. Aqui vemos provavelmente este tipo de plataforma. Isto for aqui, a água, o mar estiver aqui. Isso foi incrementando, acrescendo a altura com esse tipo de depósitos. Isso criou esse tipo de plataforma superior no mar, ao mar. Mas isso tudo estamos acá falando de como existe esse tipo de evidência, não? Mas para poder conhecer bem essas evidências, nós precisamos das métricas. Essas métricas podem ser, no caso da geografia, tem diferentes ferramentas, e uma delas é a comparação temporal da linha costeira, ou modelagem de sedimentação, ou tentar de entender como foi a perda, como for a perda dos pantanos. Então, assim, essa comparação temporal, que aqui vemos como uma evidência tangível, se nós usamos uma imagem não sei que ano, do ano 1000, se tivéssemos uma imagem do ano 1000, comparando com a imagem 2020, provavelmente a linha costeira estiverá um pouco mais deste lado, não? Os depósitos foram mais diferentes, as alturas foram diferentes, os pantanos existiram, etc. También podemos modelar esa sedimentación, cómo fue el proceso de sedimentación, entendiendo que cada esto es una temporalidad diferente, ¿no? Esta es un poco más antigua, esta es un poco más nova, ¿no? Y también esa pérdida de pantanos, como por ejemplo, los pantanos normalmente son un resultado de una lagoa existente, que probablemente estuviera aquí. Eu peço desculpas, porque não, também, somente estou aqui vendo, não? Estou enxergando, estou tentando explicar uma coisa que eu também não conheço. Mas, assim como no caso hipotético, para tentar compreender um pouco a problemática ou as questões territoriais, pues vamos a utilizar este tipo de exemplo, não? E então, isso, com o incremento dos sedimentos, os pantanos, a lagoa foi se sedimentando. E isso criou, ou isso levou que este tipo de ambiente costeiro se convirtiera en un ambiente costero sedimentado. Otro tipo de ecosistemas existían en otra época y esos fueron se reduciendo, fueron mudando a causa de ese tipo de depósitos. Agora passamos aos estruturantes sociais. Temos um elemento aqui interessante, temos as cobertas artificiais. As cobertas artificiais são todas aquelas que o ser humano, através da sua mesma produção do território, vai criando. Aqui temos a cidade do Rio Grande, com os distritos da Quinta, do Cassino também. E qual é essa relação, ou qual é a situação dinâmica do elemento de cobertas artificiais? É a expansão dessas cobertas artificiais que por agora chamaremos expansão urbana. Então, praticamente, essa é a situação com o elemento de cobertas artificiais. Qual o componente? Se faz componente de quê? Da urbanização. E a estrutura que corresponde é o tecido urbano. O tecido urbano não somente a cidade. O tecido urbano é tudo aquilo que vai conectando um ponto com outro ponto. Um patch. Lembremos da ecologia da paisagem, um patch com outro patch. Por exemplo, neste caso, o tecido urbano vai se aproximando a outro tipo de pequeno parte. Outro parte se unindo através de um túnel ou de um corredor com outro tipo de parte. Aqui temos outro tipo e aqui outro tipo, não? E todos eles estão comunicados através das vias. Então, esse tecido, provavelmente, num futuro, esperemos que não seja assim, mas provavelmente vai ser assim, tudo vai se consolidando e vai ficar uma grande cidade deste jeito.
Todo esto va a ser ocupado pela mesma cidade. Então, assim, quais são as observações que temos, assim, somente assim, sem conhecer muito como opera esse tipo de dinâmica, mas temos primeiro os crescimentos urbanos sobre a península, de forma histórica, sobre a península, sobre da lagoa, que fica na Lagoa dos Patos, que é a cidade do Rio Grande, em expansão ao sul da cidade com importantes pontos de comunicação como os portos, não? Isso incrementou a expansão da cidade, não? Esse tipo, que essa cidade fora entrada para outras cidades como Porto Alegre, Pelotas, etc. Então, o porto faz parte desse tipo de impulso. A utilização também da áreas de turismo e crescimento do mesmo, como a Praia do Cassino. Que impactos têm as cobertas artificiais em sua dinâmica de expansão urbana? Tem a contaminação das áreas circundantes, a causa do uso da água, a poluição atmosférica, da poluição do ar, as modificações territoriais notórias, a causa de todas as mudanças que implica necessariamente passar de um tipo de ambiente costeiro a um ambiente urbano costeiro. A explotação mercantil física e alta movimentação demográfica a causa, por exemplo, da Praia do Cassino. Quais são as possíveis interações com outros elementos? O que acontece com esse elemento de cobertas artificiais? Ele está cada vez mais reduzindo os ambientes naturais. Também incrementa a explotação dos recursos naturais, de água, de energia, do ar, etc. E também cria novas demandas demográficas que vão incrementando-se constantemente. Todas as demandas demográficas vão sendo cada vez mais maior e cada vez mais importantes. E cada vez mais numerosas e mais intensas. Precisamos de mais energia, porque se faz calor, agora todo mundo pode ter ou tenta comprar um ar-condicionado. Se agora temos temos 1000 ar-condicionados no Rio Grande, há 10 anos tínhamos a metade, e há 20 anos tínhamos 100 ar-condicionados. Mas todo esse crescimento exponencial implica necessariamente um aumento das demandas demográficas, não está causado por esse tipo de demandas demográficas, pela mesma necessidade do crescimento das liberdades humanas, não? Também do estado de bem-estar, o que você entende por um estado de bem-estar. O estado de bem-estar provavelmente para você não seja passar calor. Mas quais são as métricas que nós podemos usar para estudar esse tipo de cobertas artificiais, essa expansão urbana, não? É a comparação temporal da expansão urbana. Se nós, por exemplo, tivéssemos uma imagem do ano 1900, provavelmente a cidade seria até aqui. Também eu não sei, não? Assim, desculpem muito, por favor. Ela foi crescendo, foi tomando cada vez maior quantidade de território, foi bem importante, assim. E se também, então, ano tras ano, por exemplo, dos anos 20 até os anos 50, aos anos 90, todo esse tipo de expansão urbana necessariamente pode ser bem estudado. Como terceiro que temos dentro das forçantes econômicas, não? Aqui temos outra imagem, aqui, lembremos, aqui estamos pertinho dos depósitos costeiros, área dos pantanos, área lacustre, e agora temos uma área aqui, bem delimitada, que vocês veem aqui. Essa área bem delimitada aqui, que temos bem marcada, é uma área, não? É uma área de culturas. E qual, como elemento dessas culturas, qual é a dinâmica, qual é a situação aí dentro das culturas? A mesma explotação agropecuária, tanto a distribuição, o incremento, ou a expansão, como as demandas que essas culturas vão criando dentro do mesmo, ou as expressões que vão criando dentro do ambiente. Não a mesma demanda de água que tem uma floresta, como a demanda que tem uma cultura intensiva de soja. Não é mesmo uma demanda de pasturas naturais, como uma demanda de milho.
Por exemplo, a demanda de água pode ser muito mais alta nas culturas, porque elas precisam crescer muito mais rápido. Então, qual parte faz parte de um componente? Essas culturas fazem parte do componente da coberta do solo, não? Aqui, como estamos vendo, cada um tem um tipo de componente. E a estrutura é o uso de solo. Nesse caso, então vamos a ver as observações, algumas observações assim à primeira vista, não? Apresentam-se áreas geométricas que mostram áreas antropizadas. Todo isto é causado ou criado pelo ser humano, não? É uma área geométrica, com limites claros aqui, com a vegetação circundante e sendo áreas planas aproveitadas. Se isto for um tipo de serras ou de ondulamento, talvez não tenha acontecido esse tipo de apropriação para a produção agrícola, não? Tudo tem um tipo de uma oportunidade que tem este local de ser aproveitado economicamente. Que impactos tem este tipo de elementos das culturas? Contaminação das áreas circundantes, modificação na paisagem, desmatamento e reurbanização. Essa reurbanização, lembremos que a primeira etapa da reurbanização é a expansão agrícola e depois vem o incremento das áreas urbanas. Então, essa fase de passar de área rural a uma área urbana é chamada reurbanização, não? E esse tipo de impactos ela pode estar criando aí, no futuro também, não? Quais são as possíveis interações com outros elementos? A causa do tipo de produção intensiva, ela pode reduzir os nutrientes que existem no solo, porque cada vez que vocês vão colocando uma cultura, essa cultura vai absorvendo os nutrientes existentes dentro dessa zona plana, não? E também o uso intensivo de agroquímicos a causa de infestações de animais, de parásitos, etc., que precisam ser reduzidos, ou também a causa da redução de nutrientes, por exemplo, potássio e nitrógeno, tem que ser adicionados através de fumigações também. O uso intensivo de recursos hídricos, a causa que essa é uma zona que precisa necessariamente de irrigações constantemente, não? E modificações no fluxo de água, porque a causa desse tipo de sistemas de riego, que é o sistema vou procurar cá no tradutor, riego. De irrigação, esses sistemas de irrigação, eles vão modificando o sistema fluvial. Aqui temos um pequeno rio, vem aqui, e todo esse rio está sendo aproveitado por canais de irrigação. Todos estes são canais de irrigação. Então, praticamente, isso vai modificando o fluxo de água. Quais métricas nós podemos usar para poder entender o elemento das culturas? A comparação temporal, desculpem, aqui não é expansão urbana, comparação temporal da expansão das culturas. E como, por exemplo, nos anos 20, em comparação com os anos 2020, ensina-nos o que modificou, o que aconteceu. Não somente as áreas que foram, talvez essas áreas não foram muito utilizadas, mas também o tipo de intensificação tecnológica que estas áreas estão recebendo ou que estão sendo utilizadas, ou como podem ser utilizadas, modificam constantemente também esse tipo de pressão sobre os recursos naturais. E por último, dentro dos reconfigurantes políticos, temos aqui uma área marcada aqui em vermelho, que é uma área bem importante que é chamada Refúgio de Vida Silvestre Banhado do Massarico, que é esta área que precisamente está na interface dos pantanos com os depósitos
costeiros. O elemento chamado aqui é áreas de proteção ambiental. Essa dinâmica, que dinâmica tem aí com o qual, por quê, não? Como eu estava falando antes, eh, os referentes políticos são uma resposta, sempre normalmente uma resposta a algum tipo de necessidade dentro do território. Então, assim, isso foi criado, uma criação de áreas de proteção ambiental. Quando você cria uma área de proteção ambiental, normalmente espera que tenha um tipo de reserva, não? Que não seja utilizado, que mude as formas, o que está acontecendo aí, não? Suponhamos aqui que esta área que fora de cultivo antigamente, agora como foi declarada uma área de proteção ambiental, não seja mais utilizada, mas temos aqui um pouco de pegadas que foram marcas que foram deixando a antiga produção agrícola. Mas lembremos que estou aqui falando desde o desconhecimento também. O componente ele faz parte da conservação ambiental, né, dos programas de conservação ambiental. E a estrutura é a estrutura de uso do solo, também como as culturas. Então, aí podemos ver que isto faz parte dentro da mesma estrutura. Por quê? Porque o uso do solo da agricultura, também o uso do solo de áreas de proteção ambiental. Quais observações temos aí? Não? A área correspondente ao refúgio da vida silvestre Banhado do Massarico para a preservação do sistema hidrológico está em preservação habitat de aves, criada no ano 2014. Que impactos tem esta área? Não? Que todo tem impactos. A área é interditada para as atividades humanas, procura a proteção dos ecossistemas e a manutenção dos nichos ecológicos. A produção dos serviços ecossistêmicos de regulação hídrica. Então, o interesse que tem esta área é que pode impactar positivamente na região. Quais são as possíveis interações com o tipo de elementos? Ela pode aumentar a biodiversidade, também pode aumentar o fornecimento de serviços ecossistêmicos e também a redução do impacto antrópico. Quais são as métricas que nós devemos ou que nós podemos utilizar para poder entender ou para poder estudar o elemento das áreas de proteção ambiental e monitoramento da área de conservação? Quais são esses tipos de métricas de monitoramento? Tanto o que acontece, se não, por exemplo, uma métrica pode ser o nível de antropização que vai se reduzindo, por exemplo, aqui, se nós faláramos aqui que isto for verdade, que eu falei aqui, que isto for uma antiga zona de produção econômica, agrícola que não for mais, então isto faz parte de uma métrica positiva, não? Porque está a localização aqui o interditamento de atividades humanas levou à redução desse tipo de atividades. Então, as culturas não estão mais aqui. Então, uma zona mais gada para a proteção ambiental. Então, com isso, até aqui, somente como uns pequenos exemplos, não? Agora nós vamos fazer um tipo de uma pequena como é o nome escrito esqueci, descartar. Nós fizemos aqui um tipo de compreensão, não? Agora vamos a fazer uma oficina. Vou explicar aqui a oficina. Para poder estudar ou poder ver como o comportamento, poder dilucidar esse tipo de comportamento dentro dos sistemas socioecológicos sobre uma problemática que eu estou aqui chamando de hipotética, não? Vamos aqui a ver a oficina que vamos a fazer nesta semana, não? Lembremos que eu estou disponível na segunda, através do chat.
também no fórum do ABA ou através do correio institucional, não, da FURG. Aqui temos uma oficina chamada Problemática do Fornecimento de Água no município de Rio Grande. Qual é a problemática? Vamos ler aqui um pouco. A cidade do Rio Grande precisa aumentar a oferta de água para as comunidades locais. Problemas associados à contaminação das fontes hídricas têm causado redução na qualidade de água que eles recebem. Estudos feitos pelo Centro de Hidrologia do município, em assócio com a FURG, declaram que esses problemas de contaminação estão relacionados com resíduos de agroquímicos e aumento da sedimentação fluvial. Entanto que esses fatores não sejam resolvidos, a provisão de água será deficitária. Em resposta, o governo municipal criou a área de conservação para a proteção das fontes hídricas. Essa é a problemática base. Quais são os dados que nós vamos a utilizar, que nós vamos a utilizar para responder à oficina? A cidade de Rio Grande é uma cidade que aumenta anualmente a demanda de uso da água. Tem calculado que entre o ano 1990 até o ano 2020, a demanda foi incrementada em 5 vezes, passando de 1 milhão a 5 milhões de litros. A produção de água na região só consegue fornecer 3 milhões de litros, sendo que os outros 2 milhões são impossíveis de resgatar, dada a saturação de sedimentos e agroquímicos em suspensão. Isso quer dizer que ela produz 5 milhões de litros, mas somente são possíveis de fornecer 3 milhões de litros, porque os outros 2 estão perdidos com sedimentação, não? A demanda de água variou no mesmo período, sendo resumida na seguinte tabela, entre os anos 90 e os anos 2020. A tabela 1, que fala sobre a demanda de água por setor antrópico em milhões de litros. Não? Aqui temos o tipo de demanda urbano, agropecuária e outro. Quais são os usos que tem o tipo de água urbano para a cidade de Rio Grande? Tem a demanda, lembremos que é por milhões de litros, não? Um tipo de uso residencial que tem 0,1, no ano 2020 tem 0,5, a comercial 0,2 passou a 0,8, industrial passou de 0,4 a 1,5 milhões de litros, e agropecuário, dentro do tipo agropecuário, passou de 0,6 a 2 milhões de litros, e outro tipo de usos passou de 0,01 a 0,2. No ano 1990, nesse momento foram, desculpa que eu fiz mal a somatória, aqui, 3,1. Passou de 3,1 a 5 pontos. Vamos a ver. Então, o que vamos acá tentar de entender foi como esse crescimento foi bem considerável nesse período de tempo. Estou fazendo a conta aqui. Mais 0,6 mais 0,01. 1,31, desculpa, aqui você está 1,31. E passou a ser, claro, 5 vezes, não? Passou de 1,31 a 5 milhões de litros para o ano. Isto é demanda de água por setor antrópico, não? Em forma detalhada, as culturas aqui, que estavam aqui, agrícolas do município, também foram mudando nesse período. Por isso, o aumento das áreas cultivadas levou ao aumento da demanda de água. Porém, não somente a área ocupada é parte do problema. Senão também as espécies de culturas envolvidas, não? Aí que está falando que não somente
a área que ela ocupa, sino também o tipo de espécie de cultura, também está criando um tipo de demanda de água diferente. A seguinte tabela mostra a situação. A tabela número 2 mostra a demanda de água em litros por cultura. Quanto demanda cada cultura em litros e o número de hectares que essa cultura tem presentes no ano 2020. Aqui vamos a utilizar hectares. Agora, aqui temos as espécies. 5 espécies, que são soja, milho, girassol, gramas e outras. A área cultivada no ano 2020 de soja é de 2.000 hectares, de milho 5.000, de girassol 6.000, de gramas 10.000 e outras são 400. Qual é a demanda de água? Litros por hectare. Então, por cada hectare de soja, ela demanda 100 litros de água. Por cada hectare de milho, demanda 150, de girassol demanda 105, gramas 40 e outras, não? Aqui, então, estamos vendo 50 de outras. Que o milho faz a maior demanda de litros de água. De outra parte, estudos têm confirmado que para o ano 2020, as áreas de conservação têm um importante impacto positivo na provisão de água, não? Atualmente, o Refúgio de Vida Silvestre Banhado do Massarico tem um total de 6.253 hectares, o que, segundo os estudos de impacto sobre a qualidade de água, essa área em proteção beneficia a redução de sedimentos e de resíduos agroquímicos em um 50% com base nas medições desde o ano 2014. Então, ela tem um 50% de melhoramento nessa água que estivesse sedimentada. Isso quer dizer que dos 2 milhões de água que vem sendo sedimentada, essa área o benefício dessa área é que ela limpa a água, limpa 1 milhão de litros de água. Com isso, é praticamente tudo o que nós vamos ver aqui da situação hipotética, não? Quais são as atividades que vocês devem fazer nesta semana? Com base no texto anterior, primeiro, calcule o total da demanda de água por área cultivada da tabela número 2. Qual é essa? Total de demanda de água por área cultivada. Então, tem que calcular quanto é o total de água, tendo em conta o total, as hectares totais de soja. Aí vocês tentem descobrir como faz o cálculo. Assim como os totais da última fila da mesma, não? Então, aqui tem que fazer a somatória da área cultivada, quanta área cultivada tem aqui, quantos demandas de litros de água existem aqui, mas somente por hectare, aqui um total final de tudo isso, não? B, complete a tabela 3 com base na explicação que estivemos aqui, que vocês assistiram, sobre o exemplo da primeira linha da seguinte tabela. Então, aqui temos a tabela número 3, que é um análise sistêmico das dinâmicas operantes na produção de água no município do Rio Grande. Aqui temos os 4 condicionantes, vamos verlo aqui. Essas 4 condicionantes são condicionantes sistêmicos, determinantes biofísicos, sustentante social, sustentante econômica, reconfigurantes políticos. Aqui temos um exemplo que eu criei com base no texto. Vocês devem completar estes quadros, como estou aqui fazendo aqui neste exemplo, e com base aqui com a descrição que eu deixei aqui, não? Por exemplo, uma dinâmica operante é a dinâmica fluvial costeira, fluvial dos rios interiores. Qual é o problema aí? A sedimentação. Qual é o impacto que ele tem? A sedimentação impacta negativamente a produção de água na região devido a que 2 milhões de litros estão sendo afetados, não?
qual é o limiar de resiliência? Qual é o máximo de produção de água, por exemplo? Não? 5 milhões de litros de água é o valor máximo de produção para a região. Qual é o valor ponderado do impacto? O que quer dizer isso? Quanto está sendo sedimentado ou tem esse problema de sedimentação do total da produção de água? Aqui, valor ponderado é devido a que na atualidade 2 milhões estão afetados pela sedimentação, isso corresponde a 40% do total. O ponderado quer dizer percentagem. O resultado, a sedimentação afeta o 40% do total de produção de água. Vocês têm que completar, então, em cada um destes casos. Por exemplo, para a expansão de cobertas artificiais, no aumento da demanda de água para usos urbanos, tem que fazer aqui o impacto, o limite de resiliência, o valor ponderado do impacto, o resultado. Aqui, na expansão das culturas, demanda de água de usos agropecuários e áreas de proteção ambiental, o aumento de áreas de conservação. Estou aqui colocando qual é o elemento e qual é a dinâmica. Vocês têm que completar aqui o impacto com base na leitura, em tudo isso aqui que fala, qual é o limiar de resiliência, o limiar máximo, que oferece o mesmo sistema, o valor ponderado do impacto e o resultado. Seguindo esse tipo de exemplo que eu deixei aqui. E por último, se, com base exclusivamente nos dados fornecidos e no contexto da problemática, no município escreva brevemente uma possível solução para fornecer as demandas crescentes da água na cidade, propondo uma estratégia para cada condicionante sistêmico, sempre relacionada com a dinâmica operante. O que quer dizer que, por exemplo, a minha estratégia aqui de sedimentação, vou reduzir a sedimentação fazendo que coisa? Como reduzo a sedimentação? Tem que utilizar o que aqui está escrito aqui. Ou também podem utilizar algum tipo de estratégia, mas tem que ser um tipo de estratégia relacionada bem, o maior possível relacionado com o problema. Então, vocês vão ter muitas perguntas. Primeiro, tentem fazer. Entreguem dentro de uma semana que a entrega desta atividade e depois vamos a fazer um tipo de feedback, uma retroalimentação para que vocês tentem de entender qual for as melhores formas de preencher esse tipo de quadro, de tabelas, não? Qual pode ser as melhores possíveis respostas, como já fizemos nas anteriores aulas. Então, assim, gente, vocês podem perguntar. Lembrem que no chat das segundas é um chat que vocês devem ter um pouco de paciência, a causa que o sistema AVA não atualiza automaticamente e que ela demora muito em mostrar se tem uma mensagem para mim. Então, quando vocês escrevam aí, automaticamente automaticamente não vai demorar mais ou menos 5 minutos até me mostrar que tem uma mensagem. Então, assim, são as ferramentas que temos disponíveis. Qualquer coisa, estou aqui disponível através das 3 formas do chat das segundas, do fórum das atividades da semana 7, neste caso, que eu vou abrir aqui também no AVA. E, por último, pelo e-mail. Gente, tenham uma ótima semana.